Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 4 de abril, a lição 2, ela tem como título O Juízo Celestial. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Daniel, no capítulo 7, nos versículos 9, 10, 13 e 14. Onde aqui em Daniel 7, o profeta vê um tribunal, onde ali está sentado um ancião de dias, que é no caso Deus, e ele está ali em uma corte celestial, com miríades de anjos, milhares de anjos, participando ali também daquele tribunal. E eis que o Filho do Homem, que é Jesus, se achega ao ancião de dias. E ali os livros são abertos, onde o Filho do Homem se aproxima para receber o reino eterno do Deus Pai. E o Filho do Homem, que fala aqui, também é Jesus, que ele habitou entre nós, como ser humano, onde aqui ele pagou os nossos pecados, sofreu na cruz do Calvário. Ele teve aflições, ele foi injuriado e foi injustiçado, E por isso ele conhece as nossas tentações, porque ele também foi tentado. E com isto, ele quer nos fortalecer para que nós possamos vencer o mundo. E que na grande breve volta de Jesus, nós possamos estar nas mansões celestiais. E o que nós vemos também na lição, aqui em 2 Coríntios 5,10, que nos diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É uma doutrina bíblica que um dia todos nós teremos que dar contas para Deus, se nós quisermos obter a salvação. E por isso que nós temos que preparar para esse momento, nesse dia desse juízo, para que nós possamos estar limpos diante do Senhor e de obter essa salvação. E isso é falado, para que nós possamos aceitar ao Senhor ou não aceitar, porque Jesus vai te dar o livre-arbítrio, Você aceita ou não a Jesus como Senhor de sua vida, ou vai rejeitar, É claro que o estilo de vida que nós adotamos, por ter rejeitado ou aceitado a Jesus, depende da forma como nós levamos esse mundo, para nós recebermos esse presente de Deus que chama-se salvação. E por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,10, menciona que todos comparecerão diante do juízo. Só que temos que entender que o juízo dos justos, ele é totalmente diferente do juízo dos ímpios. Enquanto aqueles que aceitaram Jesus, os justos, são vindicados, no juízo, os ímpios são condenados. E em João 5,24, quando diz: em verdade vos digo que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. São palavras do próprio Jesus quando ele esteve entre nós. E aqui o juízo ele é condenatório. Então aqueles que servem ao Senhor e acreditam nele como eu, você, não seremos condenados porque nós fomos absolvidos pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário e pela nossa fé que nós mantemos até a volta de Jesus. E ali nós recebemos a justiça que pertence a Ele, Jesus. Então aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, que morreram em Cristo ou estiverem vivos até lá, a volta de Jesus, não passarão por essa fase condenatória.
no caso condenatório do juízo, executivo no caso, né? O que todos passarão, tanto um como o outro, é pelo juízo investigativo ou pré-advento, que ele ocorre antes, né, da segunda vinda de Jesus. E em 1 Pedro capítulo 4, 17 nos diz: porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Bom, aqui diz que o juízo de Deus começa pela casa dele, pela casa do Senhor. Aí você pergunta para mim, mas por que Deus necessita de um juízo para saber quem é dele o justo ou quem é dele o ímpio? O que não é dele, né, o ímpio? Você pode até perguntar para mim, mas por que nós vamos passar por esse juízo? Na verdade, Deus não necessita do juízo. Ele é onisciente. Ele sabe tudo o que acontece com cada pessoa, com cada coisa na nossa vida. Quem necessita saber sobre o juízo, quem é justo, são os anjos, né, que participarão desse juízo, os seres de outros mundos. Nós precisamos de um juízo porque houve aquela rebelião lá no céu, né, com Lúcifer, que levou 1/3 dos anjos, e ali ficou dúvidas, né, para os demais anjos, e que eles não são oniscientes, e que eles precisam de respostas. E Deus tem que dar uma resposta no juízo, mostrando o seu caráter, e precisa ser vindicado assim como os justos. E lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, nos mostra, né, que os anjos do céu, eles anelam pelo plano de salvação, nos mostrando que eles não são oniscientes. Então veja lá, só se olhar lá em 1 Pedro 1,12, que os anjos eles anelam por esse plano de salvação. Por isso que o juízo executivo final justifica o caráter de Deus diante de todos os seres criados, sejam bons ou maus. E a proclamação da sentença condenatória contra os ímpios e sua destruição para sempre estarão ali. Quando todas as suas dúvidas tiverem sido esclarecidas, né, dos anjos, né, no final do milênio, Jesus voltará novamente à Terra. E o apóstolo João, em Apocalipse 14, versículo 14, ele afirmou: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a Filho do Homem. Estamos falando aqui de Jesus, né, o Filho do Homem. Meus amigos, estamos às vésperas do Filho do Homem, Jesus, fazer a última ceifa. Temos muito mais a falar a respeito, né, das 3 mensagens do Apocalipse e como elas apontam para o breve cumprimento da derradeira promessa. Cumpre-nos, portanto, investigarmos por nós mesmos, com humildade e oração, essas verdades cruciais para o nosso tempo, para que ele não venha nos pegar desprevenidos com a volta do Filho do Homem, Jesus. É certo, né, que muitos têm medo, né, do juízo final ou do juízo celestial, mas para todo cristão que viver a fé, é muito seguro, é confortante em saber que o Filho do Homem tem um papel central nesse juízo final. Isso dá para nós nos entender que nós estamos sendo julgados por aquele que é nosso advogado, é nosso irmão, é o sumo sacerdote, o tabernáculo celestial, é aquele que se identifica conosco, sabe de nossas fraquezas. E ele nos entende, já passou por todos esses sofrimentos e aqui venceu, e que nos diz, olha que Jesus fala: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está lá em João capítulo 5, versículo 24. E Daniel chamou Jesus de Filho do Homem. Um texto e contexto de tanta verdade, de tanto assim como o juízo, porque aquele que será o juízo no final,
também já foi um de nós esse mundo que sofreu aflições, venceu a tentação, e por isso ele é qualificado para nos redimir, nos defender e defender também o caráter de Deus contra as acusações maldosas de Satanás. A ascensão de Jesus aos céus ocorreu lá nas proximidades de Betânia, né? Porque Jesus ele morreu, ele ressuscitou e ele ficou por um período aqui, né? Até ele ascender aos céus. E lá em Betânia, os apóstolos, Lucas menciona que antes de Jesus dar as suas últimas instruções para os seus discípulos, ele os levou assim para fora da cidade, e naquele lugar Jesus levantou suas mãos e abençoou os seus discípulos. Mas enquanto ele abençoava os discípulos, ele diz que Jesus foi se afastando deles e foi levado aos céus, que fala lá em Lucas capítulo 24 a 51. E no momento da ascensão aos céus, uma nuvem cobriu Jesus de modo que os discípulos não puderam mais vê-lo, que está em Atos 1:9. E os discípulos continuaram a olhar assim para o céu, fixamente, né? E eis que dois homens, vestidos assim de branco, apareceu para eles e disse: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto no céu, virá do modo como o viste subir. Está ali em Atos 1. O que nós vemos aqui é que a frase filho do homem pode ser incorporada perfeitamente, porque Jesus ele caminhou por desertos. Jesus teve aflições como nós. Jesus andou pelas ruas empoeiradas de Nazaré, deu mensagem de alertas para todas as pessoas, onde lotavam, né, eram lotadas assim, as ruas de Jerusalém. E ele curou assim, muitos doentes, e ele ia nas aldeias, né, nos gramados da Galileia, e pregava o evangelho ali. E logo ele virá outra vez para buscar os justos que aceitaram a ele como Salvador. E o Filho do Homem também é mencionado à luz do juízo, que fala em Daniel 7, no livro de Daniel 7. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado assim com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que elas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, passa a ter uma pessoa de entendimento, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter um entendimento e conhecer bem nesse juízo celestial, que sendo você uma pessoa justa, uma pessoa que aceitou a Jesus como Salvador, manteve uma vida correta, obedecendo os estatutos e mandamentos, até a volta de Jesus, você não entrará em juízo. Você está vendo, meu amigo? E por isso que você não ganha só quando você aceita Jesus como Salvador, ter esse entendimento. Você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, no lugar de onde assim não há mais dor, mais morte, mas aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.